Olá, sétimos anos, tudo bem? Eu sou o professor Ronan Rocha, professor de História de vocês neste ano letivo de 2021. E nessa semana a gente vai fazer uma breve introdução à nossa apostila 1, ao nosso PET 1. Ele é dividido em 4 semanas e nesta primeira semana nós temos a proposta de fazer uma revisão sobre o que é a história. E aí nós temos, logo no início dessa semana 1, da apostila 1, que a história é uma ciência que estuda os seres humanos ao longo do tempo. E para a gente estudar os seres humanos ao longo do tempo, a gente tem a busca pelas fontes históricas, que são os documentos, são os objetos, os monumentos, isso que a gente observa, não é? Que fica materialmente a matéria do passado, mas também há outras coisas que a gente não vê tão facilmente, mas que a gente também pode estudar, como a cultura, as tradições, os valores, os idiomas, a mitologia, a música, as artes em geral. Ou seja, tem muita coisa que a gente pode estudar na área de história e essa primeira semana a gente faz então essa breve revisão, certo? Como a história, essa ciência dos homens no tempo, nós nos valemos dos registros da história. Isso que a gente falou anteriormente nesse vídeo, dos documentos, dos monumentos e das tradições. E cada povo, cada cultura tem uma maneira de entender o que é o tempo. A gente mede o tempo, hoje em dia, de uma maneira mecânica. Então nós temos o relógio, a gente marca os segundos, os minutos, as horas, nós temos horário para um monte de coisa, nós fazemos um quadrinho e botamos lá de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, de manhã, à tarde, à noite. A gente faz uma divisão hoje em dia que é mecânica, muito mecânica do tempo. Com a televisão e a internet, mais ainda, não é? O controle do tempo. Toda hora você pode acessar o horário das 24 horas, mas a gente se preocupa muito com a questão dos minutos e das horas e não mais como era durante boa parte da história com as relações diretas com a natureza. O conceito de noite e de dia e a questão dos tempos de colheita, das estações e tudo mais. Mas isso a gente vai vendo de pouquinho em pouquinho mais para frente. E além disso, nós temos a grande contagem do tempo, os anos, as décadas, os séculos. Então, para nós, é muito importante, quando a gente vai estudar a história, essa divisão entre antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Você pode ver, na apostila tem isso, AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. Nós estamos no ano 2021, depois de Cristo. 2021 anos depois do nascimento de Cristo. Isso na nossa sociedade, certo? Em boa parte do mundo hoje, mas nós estudamos muitas sociedades também que não se valem dessa divisão antes de Cristo e depois de Cristo. Porque para essas outras sociedades, muitas sociedades, são outros fatos, outros personagens que são importantes na contagem do tempo. Por exemplo, para os judeus é a questão do êxodo, da saída do Egito para a terra de Israel. Começa a contagem do tempo aí, eles estão no ano 5000 alguma coisa, vou colocar aqui. Os muçulmanos, os povos da religião islâmica que seguem a partir da fuga do profeta Maomé, então é uma outra, eles estão em outro ano. Os chineses, cada povo vai ter uma maneira. Vários povos ameríndios, os indígenas nativos da América vão ter uma forma de contagem do tempo que é cíclica, que ela não vai seguir os anos de uma maneira como a gente entende, mas de uma maneira cíclica, um ciclo. Quer dizer, tem várias formas da gente medir o tempo. Mas, na nossa sociedade, no caso, a gente se vale, portanto, dessa ideia de depois de Cristo e antes de Cristo. Então, quando a gente estuda boa parte da história antiga, a gente fala, na maior parte do tempo, antes de Cristo. Existiu muito mais história antes de Cristo do que depois de Cristo, certo? Muito mais história antes de Cristo. Então,
O mundo não nasceu quando Jesus nasceu, certo? Mas a contagem do tempo que a gente faz na nossa sociedade tem como referência o nascimento de Cristo, certo? A história também é a memória. Aquilo que a gente lembra, aquilo que a gente acha importante, aquilo que a gente registra. Mas o trabalho do historiador, também do professor de história, é tentar levantar coisas que a sociedade se esquece ou valores que não estão no nosso dia a dia de uma maneira tão clara, tão evidente, mas que a gente de alguma maneira vive aquilo. Então a gente vai fazer sempre um esforço de pensar a história, pensar quem são esses seres humanos que viviam naquela época, por que eles faziam aquilo, no que eles acreditavam, quais eram as tradições, os objetos que eles construíram, as cidades, os monumentos, a forma de roupa, o tipo de idioma, certo? A gente vai fazer uma espécie de uma paisagem, recriar um pouco desse, tentar recriar um pouco desse ambiente da história. E no caso do 7º ano, a gente vai entrar mais, a partir da semana 3, no período da história medieval, da Idade Média, que é um período que vai da queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476 depois de Cristo, 476 anos depois de Cristo, quase 5 séculos depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente acaba, certo? E a partir desse período a gente inicia a chamada Idade Média. Termina a Idade Antiga, começa a Idade Média. E a Idade Média vai se estender por mais 1000 anos, pouco mais de 1000 anos, né? Se a gente considerar os efeitos e as consequências de todo o período medieval para o restante da história moderna e dos dias atuais, que nós vamos ver. Então a gente está falando de um período muito grande, de 10 séculos, de 1000 anos, que é a Idade Média. E a Idade Média tem uma riqueza cultural muito grande, e como é um período muito grande, a gente tem muita coisa para estudar. Mas a Idade Média a gente vai estudar mais a partir da nossa semana 3, dessa apostila 1, certo? Falando um pouquinho das nossas atividades nessa semana 1, há um texto do historiador Edward Carr, onde ele fala: os fatos estão disponíveis para os historiadores nos documentos, nas inscrições e assim por diante, como os peixes na tábua do peixeiro. O historiador deve reuni-los, depois levá-los para casa, cozinhá-los e então servi-los de maneira que o atrai mais. E a pergunta vem: qual é o trabalho do historiador, de que maneira ele deve ser realizado? E a gente falou no comecinho do vídeo que é um trabalho de investigação, é um trabalho científico, e o historiador deve se valer de quantas fontes mais forem possíveis, ou seja, quanto mais fontes históricas, quanto mais documentos, quanto mais objetos, quanto mais material ele puder levantar, melhor. E existe o processo de construção desse conhecimento. Quando você pega um livro de história, você vai ver ali tudo bonitinho, mapas, fotografias, mas alguém se deu o trabalho de investigação, de verificação daquilo. Então a história, ela tem que se basear em fatos, é a verdade. É claro que a forma como isso é construído também tem sua importância, mas a parte central é a questão das fontes da história. Então o historiador, ele deve realizar esse trabalho com muito cuidado para que seu trabalho seja digno da verdade, que tenha validade. Ele não pode simplesmente soltar informações ou opiniões, certo? O número 2 diz que a história está relacionada ao passado e também às coisas do presente, ao nosso cotidiano. Dessa forma, é necessário compreender que todos nós somos protagonistas da história. Todos nós somos protagonistas, quer dizer, todos nós temos nosso papel de importância na história. Sendo assim, você deve registrar, por meio de uma linha do tempo, o seu dia a dia nesse contexto da pandemia. Então você faz uma linha do tempo, uma linha mesmo, contando. Você pode contar como é que foi o seu dia, como é que tem sido o seu dia ao longo dessa situação histórica que é a pandemia,
Que horas que você acorda, o que você faz, que atividades você tem feito. Você fazia já essas atividades antes ou você passou a fazer depois que essa pandemia começou, né? Então você faz um breve registro histórico da sua vida nesse período. O número 3 é muito interessante porque tem o rosto. Alguns vão enxergar o rosto de uma senhora, de uma mulher jovem, e alguns vão enxergar o rosto de uma senhora, de uma mulher mais velha. Cada um vai enxergar um ou outro. Talvez você consiga enxergar os dois. Eu enxergo melhor o rosto da mulher jovem nessa figura do número 3. E aí fala que os acontecimentos históricos possuem apenas uma explicação, somente uma explicação, ou pode ter mais de uma explicação para os fatos da história, para os acontecimentos da história. Justifique sua resposta utilizando como referência a interpretação dessa imagem. Cada um tem a sua visão sobre os fatos, mas existe também um limite entre a nossa opinião e o que o fato realmente é, certo? Então você pode dizer que nessa imagem você enxerga ou uma mulher jovem ou uma mulher velha, mas de qualquer modo você enxerga alguém nessa imagem. Não dá para você falar que enxerga nisso uma montanha ou um animal, não é? Então quer dizer, a história pode ter visões diferentes sobre um fato, mas também há um limite para a gente definir o que são esses fatos. O número 4 é a perguntinha que eu mais gostei, que é como cada uma das ciências auxiliares, aí fala da economia, da antropologia, da arqueologia, da geografia, como essas outras ciências podem contribuir para o trabalho do historiador, para o trabalho da história. Cada uma dessas ciências vai mexer com uma parte da história. Principalmente a arqueologia, que é o estudo de povos antigos por meio dos vestígios, do material em sítios arqueológicos, que a gente vai lá desenterrar com todo cuidado, vai pesquisar, vai tentar entender o que são aqueles objetos, mas também na economia, na geografia, que vai estudar a relação dos seres humanos com aquele ambiente, como que os seres humanos, como que nós fazemos para vivermos naquele local, certo? A antropologia, que estuda as diferentes formas das culturas, o contato entre culturas diferentes. Então cada área vai contribuir enriquecendo a história, enriquecendo o passado desses povos, o passado humano, certo? E quanto mais áreas a gente puder estudar dentro da história, melhor, porque mais rico vai ficar o nosso estudo e o nosso entendimento da história, certo? Então, para fechar essa semana 1 dos sétimos anos, a gente faz essa revisãozinha daquilo que a gente começa a estudar lá no sexto, da pré-história, do surgimento dos primeiros seres humanos, as primeiras civilizações antigas, e a gente entra novamente nesse eixo de estudos, perfeito? A partir da semana que vem. E da terceira semana a gente entra mais na questão mesmo dos estudos da Idade Média. Então, fica aí. Já leia se você puder para ficar por dentro, e mais à frente eu vou dando referências do livro didático para você também poder, no livro didático de sétimo ano, para você também ter outros materiais de estudo que não sejam apenas a apostila, certo? Qualquer coisa, entre em contato e estamos aí à disposição. Tchau, sétimos anos. Essa foi a semana 1 da apostila 1 da Rede Pública do Estado de Minas Gerais. Um abraço.